Terrível evento em Juízes 19. Hoje, vamos entrar numa das histórias mais sombrias e perturbadoras da Bíblia, o capítulo 19 do livro de Juízes. Aqui não há heróis, apenas uma tragédia que revela até onde a humanidade pode cair quando se afasta dos caminhos de Deus. Contexto caótico. O tempo em que essa história se passa é conhecido como um dos mais caóticos para Israel. A frase que aparece diversas vezes no livro de Juízes é: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Juízes 21, versículo 25. Era uma época de desordem, imoralidade e completa anarquia espiritual. Isso cria o cenário perfeito para a história devastadora que ocorre nesse capítulo. O levita e sua concubina. A trama gira em torno de um homem levita e sua concubina, uma mulher com quem ele tinha uma espécie de união, mas que não era sua esposa legítima. Ela havia fugido para a casa de seu pai, e o levita decidiu ir buscá-la. Mas o interessante aqui é que o próprio relacionamento deles já estava em ruínas. A Bíblia diz que ela foi infiel a ele, Juízes 19, versículo 2, mostrando que algo já estava errado antes mesmo da tragédia maior. Hospitalidade desastrosa. No retorno para casa, eles param na cidade de Gibeá, da tribo de Benjamim. Um idoso, em um raro gesto de hospitalidade naquela noite sombria, os acolhe. Mas aqui entra um detalhe chocante. A cidade estava cheia de pessoas perversas, e assim como na história de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, homens daquela cidade cercam a casa e exigem que levita seja entregue a eles para abuso. A covardia do levita. O levita, numa decisão horrível e covarde, entrega sua própria concubina para ser violentada por toda a noite. A Bíblia nos diz que ela foi abusada até o amanhecer e, ao tentar retornar à casa onde estava o levita, caiu morta na porta. Esse é um dos momentos mais dolorosos e perturbadores do Antigo Testamento. O levita, sem demonstrar remorso, a leva para casa e comete outro ato chocante: a decisão brutal e suas consequências. Em um gesto impensável, o levita divide o corpo de sua concubina em 12 partes e envia essas partes para todas as tribos de Israel. Juízes 19, versículo 29, como um alerta do que havia acontecido. Isso provoca uma guerra civil em Israel, com as outras tribos se voltando contra Benjamim. O resultado é devastador. Milhares morrem, e a tribo de Benjamim quase é exterminada. Essa história é um alerta sombrio. Quando a justiça é deixada de lado, a moralidade é jogada ao vento e o coração humano se entrega ao pecado. O resultado é tragédia. Juízes 19 é um capítulo difícil de digerir, mas também é um chamado para refletirmos sobre as consequências de viver uma vida longe dos princípios de Deus.